Olá, meu querido irmão, espero que você esteja bem. Aqui é o pastor Geisler e eu estou sempre à disposição aqui no telefone, no celular, para uma oração. Se tiver alguém doente, me avise. Se você estiver doente, me avise, eu peço para alguém avisar. Nós estaremos orando com vocês ao telefone e dando todo o atendimento. Para protegê-los, não podemos estar aí presencialmente junto a vocês. Esperamos que esse momento passe rápido, passe logo. Também, se você está aí angustiado, quer entregar o seu dízimo, procure o tesoureiro da sua igreja o mais rápido possível e ele vai te dizer como isso será possível. Muito bem, nós vamos ver agora os 4 tempos de angústia. Começamos com a angústia dos 1260 anos. Ela está no passado. Aconteceu entre 538 depois de Cristo até 1798 depois de Cristo, os 1260 anos. Foi aqui nesse período que se perseguiu o povo de Deus, teve a Idade Média, a Inquisição, baseados aqui em Daniel 7:25, Apocalipse 12:14, que fala lá de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui fala de tempo, um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, 1260 dias, que em profecia são anos. Então, 1260 anos. Jesus disse que se esse tempo não fosse abreviado, as pessoas não iriam suportar, em Mateus 24, verso 22. Grande tribulação, como desde o princípio nunca houve até agora, nem haverá jamais, Mateus 24, verso 21. E é o maior período de duração, de angústia, de perseguição ao povo de Deus. Ele disse também, Jesus, que logo em seguida à tribulação daqueles dias o sol ia escurecer, a lua não daria a sua luz, as estrelas do céu cairiam. E quando aconteceu esses fenômenos? Aconteceu em 1780, 19 de maio, o crescimento do sol, e em 1833 a queda das estrelas. Então, após esse período da tribulação, aconteceriam esses fenômenos na natureza, no céu, após 1798. Então, esse período aqui foi o período da angústia dos 1260 anos, que está lá no passado. Agora nós vamos, então, ao segundo tempo de angústia, o pequeno tempo de angústia. Esse está no futuro, ainda não aconteceu. Diz Ellen White, e ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo para sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Ela aumenta esse pronunciamento inicial em 1847, dizendo o início do tempo de angústia, ali mencionado, não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas, mas a um breve período, pouco antes, enquanto Cristo está no seu santuário. Então, esse período de angústia pequeno aqui, Cristo ainda intercede pelo seu povo e ainda há oportunidade de salvação para todos. Cristo ainda está no santuário. Não cessou ainda o seu ministério no santuário. Ocorrerá entre a lei dominical e o fim da graça. Então, por que é um período de angústia? Porque quando acontece a lei dominical, há pressão sobre o povo de Deus. Há um momento de perseguição, de pressão de todos os lados, mas a graça ainda não terminou. Então, Cristo ainda não encerrou seu ministério no santuário celestial. Por isso, ainda podemos fazer um convite final ao mundo para unir-se a Cristo e guardar o sábado. Vamos ver aqui, então. Pequeno tempo de angústia entre a lei dominical e o fim da graça no futuro. Primeiro período de angústia está no passado. Bem, agora temos aqui o terceiro tempo de angústia, o grande tempo de angústia, baseado na Bíblia, em Daniel capítulo 12, verso 1, que diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, Miguel, que é Jesus, ele se levanta. Quando Miguel se assenta, é sinal que ele começa a sua obra no céu. Quando ele se levanta, ele anuncia a conclusão dessa obra no céu, no santuário celestial. Então, o levantar-se é simultâneo ao fim da graça e ao início das últimas pragas. E a última delas
saraiva ou pedras que pesam cerca de 1 talento, cerca de 34 quilos, já profetizadas aqui em Jó 38, verso 22 e 23, depois você pode conferir esse verso. E aqui apresentadas no Apocalipse 16, verso 21, a 7ª praga. Há o fim da graça nesse período. Então, o tempo de angústia vai no momento em que se pronuncia o decreto no céu, né? É o momento em que termina a graça e a oportunidade de salvação. Por isso que esse momento se torna pior. É o pior tempo de angústia. É a retirada do Espírito Santo do mundo e a restrição dos anjos que seguravam os 4 ventos da terra, agora não mais existe. Ela cessa. Satanás terá todo o domínio completo sobre os impenitentes. Por isso será terrível esse tempo de angústia. Eu viro aqui a página e nós temos aqui outras coisas que nós deixamos aqui sublinhadas. Ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, ficarão às soltas todos os elementos de contenda, o mundo inteiro se envolverá em ruína, mais terrível do que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. Então, meus amigos, não será fácil esse tempo de angústia para ninguém. Por que os filhos de Deus precisam passar por um período assim? Aqui nesse trecho aqui diz, para mostrar para os ímpios de que é possível obedecer à lei de Deus. Alguns se levantariam após o milênio e diriam, eu passei pelo pior momento da minha vida nesse tempo e por isso que eu não pude obedecer a Deus. Foi um tempo terrível de dificuldades, enfim. Mas fiéis passaram pelo mesmo tempo e foram fiéis. Se o mais fraco dos seres humanos, no pior momento da história, for capaz de, com o poder de Deus, guardar a lei, então ficará provada a falsidade das acusações de Satanás. Alguns não irão suportar esse período. Muitos serão levados para repousar antes da prova de fogo do tempo de tribulação venha sobre o nosso mundo. Pequeninos hão de ser levados ao descanso antes do tempo de angústia. Deus, em sua misericórdia, sabe quem pode passar pela tribulação. Alguns não iriam resistir, e por isso Deus os leva antes, os toma antes, né? Aqui nós temos mais informações. Alguns santos estarão em prisões durante o tempo de angústia. E quem estará lá acompanhando esses santos? Nenhum ouvido humano escutará os seus gemidos, mão alguma estará pronta para dar-lhes auxílio, ou prestar-lhes auxílio. Mas não estarão sozinhos. Os santos presos conhecerão os seus anjos de guarda, e diz que eles virão para trazer o pão e a água. E a prisão tornar-se-á um palácio de luz, como Paulo e Silas poderão cantar na prisão. Onde estarão os santos? Mais um trecho aqui. Muitos estarão nos refúgios das montanhas, das florestas, e abrigados lá, recebendo o auxílio, a provisão de alimento e água pelos anjos, coisas que os ímpios não terão. Mas veja, agora não é hora de sair e correr lá para as montanhas, para as florestas. Agora é hora de ficar na cidade. Há muita coisa a se fazer na cidade. Quem vai pregar para as pessoas da cidade? Haverá um momento certo para isso. Não podemos condenar aqueles que optam por morar no campo. Não há pecado nenhum nisso. Mas não é o momento de sairmos em debandada para o interior e aí deixarmos as pessoas sem o conhecimento da verdade aqui na cidade. Tem um outro texto que eu vou ler depois que mostra que Deus vai mostrar para nós o momento certo para sairmos e buscarmos abrigo. Bom, aqui tem uma pergunta interessante no final. O que significa estar sem intercessor no céu? Cristo encerra o seu ministério no céu, mas ele não encerra o seu ministério na terra. Daniel diz que Miguel se levanta, mas para quê? Se levanta em favor do seu povo, libertar o seu povo. O fim da graça não tira Cristo de seus filhos. Amém? Depois, se você quer ler tudo isso aqui que eu sublinhei e aquilo que eu não sublinhei, mande um WhatsApp para mim e eu vou escanear essas folhas e mando para você. E você pode acompanhar todos os textos ali.
Então nada poderá nos separar de Cristo. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Eis que estou com você todos os dias até o final. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Então essa mensagem é uma mensagem maravilhosa para nós. Satanás, com todas as hostes do mal, não pode destruir o mais fraco dos santos de Deus. Anjos magníficos em poder os protegerão, e em favor deles Jeová se revelará como Deus dos deuses, capaz de salvar perfeitamente os que nele puserem a sua confiança. O que significa que o Espírito Santo está sendo retirado do mundo? Significa que ele deixa de ser o agente de conversão dos pecadores, porque o tempo de graça acabou. O Espírito Santo se retira dos ímpios, mas nunca do povo de Deus. Aqui nós temos uma promessa maravilhosa. Será para nós, então, tempo de confiar inteiramente em Deus. Ele nos susterá. Vi que o nosso pão e a nossa água serão certos nesse tempo e que não teremos falta, nem padeceremos fome, pois Deus é capaz de estender para nós uma mesa no deserto. Amém? É uma promessa que nós devemos requerer para nós também, nos dias nos quais estamos vivendo. E agora nós temos aqui o último tempo de angústia, a angústia de Jacó, baseado nesse verso de Jeremias 30, verso 7. E naquela angústia que Jacó enfrentou quando ia visitar o seu irmão Esaú depois de muitos anos. O tempo de angústia de Jacó inicia com o decreto de morte, que é após o decreto dominical, promulgado no fim da segunda praga e antes do início da terceira praga, todas escritas lá em Apocalipse 16. Então, sai um decreto de morte para matarem os santos, o que fez com que esses clamassem dia e noite por livramento e se angustiam. Esse foi o tempo de angústia de Jacó. Veja, ninguém vai ser morto depois que o decreto de morte for promulgado. Ninguém mais vai ser morto. Vamos ver as causas dessa angústia de Jacó. Deixa eu focalizar aqui. Olha só. Não, tá aqui, ó. Aqui. Medo de serem mortos, de morrerem mesmo, assim como Jacó teve medo de morrer nas mãos do irmão. Medo de que seus pecados não foram perdoados, assim como Jacó tinha esse mesmo medo. Assim como Satanás acusou Jacó, acusará o povo de Deus. Ao reverem o passado, suas esperanças desfalecem, porque veem que a vida não foi como deveria ter sido. Medo de não terem se arrependido de todo o pecado. E medo de desonrar o nome de Deus. E na prova final, desonrar o nome de Deus. Então, por isso, eles têm essa angústia. Mas Jesus vem e liberta. Nos liberta dessa angústia. Diz aqui, nesse momento se dará a libertação dos santos. É então, na hora do maior aperto, que Deus Israel intervirá para o livramento dos seus escolhidos. A angústia de Jacó termina com a ressurreição especial mencionada em Daniel 12, verso 2, que estudamos na lição dessa semana. Daniel 12, verso 2, a ressurreição parcial. Nós sabemos que os ímpios irão ressuscitar após o milênio. Os salvos, quando Jesus volta. Mas há um grupo de ímpios que ressuscita antes da volta de Jesus, para vê-lo voltar, e um grupo de salvos que ressuscita antes da volta de Jesus também para vê-lo voltar. Essa é uma ressurreição parcial. E aqui nós temos a descrição de quem são os que ressuscitam. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Ressuscitam antes para ver Jesus voltar. Outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que transpassaram a Cristo na cruz. Os que zombaram e escarneceram de Cristo, os mais obstinados inimigos de seu povo e de sua verdade. Então, por fim, Cristo faz um concerto de paz com o seu povo. Aparece, então, de encontro ao céu, uma mão segurando as duas tábuas de pedra dobradas dos 10 mandamentos. A mão abre as tábuas, e se veem os preceitos do decálogo. Depois a voz de Deus é ouvida no céu, declarando para esses salvos que ressuscitaram e os vivos que estão ali, o dia e a hora da vinda de Jesus, que está bem perto. Por fim, esse texto aqui é maravilhoso para ler, você pode ler depois, mas eu leio a parte final. A angústia terminou para sempre. Que experiência, que futuro, ó maravilhosa salvação.